There's a house built out of stone, wooden floors, walls and window sills, tables and chairs warmed by all of the dust. This is a place where I don't feel alone. This is a place where I feel at home. Eles escolheram este lugar, esta hora, e cada um de vocês com o coração cheio de amor, para juntos celebrarem o início de uma nova jornada, a construção de uma família. Que esta cerimônia seja suave, cheia de emoção e principalmente abençoada por Deus. Respirem fundo, abram o coração e permitam-se sentir tudo o que este momento pode oferecer. Com alegria, damos início à cerimônia de casamento de Isabela e Danilo. Vamos receber com carinho os primeiros a compor esse momento especial. Com grande amor e honra, convidamos agora o noivo para fazer seu caminho até o altar. Com graça e amor. Danilo entra acompanhado de seus pais, Elisaine e Odair, em um gesto que representam a bênção e o apoio da família. Merecedor, sou alcançado por tuas bênçãos, pelo teu imenso amor. Senhor, obrigado por me amar assim. Senhor, obrigado por cuidar de mim. Senhor, eu quero oferecer. Agora convidamos os pais da noiva, Adolfo César e Aline, que com muito amor conduzem este momento especial. Que esta entrada simbolize o apoio e o orgulho pela filha que hoje constrói sua nova família.
Neste momento, convidamos para entrar os avós. Eles representam a sabedoria, a fé e a base da história dessa nova família. Convido os avós Daniel e Margarida. Sueli Santina. Ana Clara e João Pedro. Laís e Júnior. Laísa e Mateus. Fabiane e Luiz Alexandre. Jéssica e Felipe. André e Reinaldo. Vaci e José. Iuli e Carlos. Fátima e Fábio. Jusce e Apolônio. Com a inocência e a ternura que encantam nossos corações, convidamos agora as crianças. Convidamos Alice e Andrei com a Bíblia e a plaquinha Jesus está aqui. Convido Beatriz com a plaquinha de 950 quilômetros para sempre juntos.
Depois dessas lindas entradas, temos agora a honra de convidar ela, que com delicadeza e beleza, convidamos agora Analice, nossa florista, para preparar o caminho para o momento mais esperado. Muito bem, Analice. Eu ia pedir para todos ficarem de pé, mas todos já estão de pé. Então, todos os presentes que já estão em pé, neste momento, nós vamos receber com emoção aquela que faz brilhar os olhos do noivo. Com o coração radiante e vestida de sonhos, Isabela inicia seu caminho rumo ao altar. No meio do caminho, Adolfo César, pai da noiva, encontra para juntos seguirem até o altar, simbolizando amor, proteção e união familiar. Neste instante especial, convidamos ao altar o pastor Alberto Maciel, acompanhado de sua esposa Vânia, para compartilhar uma breve palavra de bênção ao casal. Pastor Alberto Maciel. Danilo da Isabela, Isabela do Danilo. É um privilégio, neste momento, estar aqui com vocês. Essa união de vocês é um propósito do Senhor. E diante desse propósito, eu quero aqui expressar, com 3 palavras, para profetizar sobre a vida de vocês as bênçãos do Senhor. E a primeira é o amor
o respeito e a empatia. O amor, Isabela e Danilo, será a vertente que vai fortalecer vocês nos momentos mais difíceis. Vai iluminar o caminho de vocês para os momentos de alegria e sustentá-los nos momentos de dificuldade. A segunda palavra é o respeito. O respeito vai expressar a individualidade de cada um, porque cada um respeita o outro na sua individualidade. E aí sim, completa-se aquilo que a palavra de Deus diz, que os dois tornam-se uma só carne. Uma só mentalidade, Isabela, mesmo sendo diferentes. E por último, e não mais importante, a empatia, aonde a sensibilidade vai se tornar cada vez mais evidente na vida de vocês, porque, Danilo, você vai entender e se colocar no lugar da Isabela. Você também, Isabela, se colocará no lugar dele para entender os momentos. E assim, as adversidades serão naturais ou superáveis para os momentos de lutas e diversidade. Por isso, nós queremos profetizar. Eu e a pastora Vânia queremos profetizar toda sorte de bênçãos espirituais, materiais, em tudo. Os projetos de vida de vocês sejam alcançados para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, no nome de Jesus. Neste momento, ouviremos palavras abençoadas de pessoas especiais que fazem parte da vida do casal. Convidamos o pastor Odair, padrasto do noivo Danilo, que vai trazer aqui a sua palavra. Saúdo a todos com a paz do Senhor e quero dizer para o Danilo e Isabela que é um momento inesquecível para todos nós. E quero basear a minha breve fala em Provérbios, capítulo 10, versículo 22, a parte A, que nos diz: a bênção do Senhor é quem enriquece. Que a bênção de Deus na vida de vocês seja em um processo crescente, enriquecedor, no amor, na administração, na sabedoria. A palavra de Deus é a base para a vida de continuidade de um casamento feliz. O desejo do meu coração, em nome do Senhor Jesus, que as bênçãos de Deus continuem sobre a vida de vocês. Amém. Ouviremos nesse momento o pastor Adolfo, pai da noiva Isabela. Boa tarde a todos. Não está aqui o pastor Adolfo, está aqui o pai. E como pai, a minha palavra é de bênção na sua vida, na vida de vocês. Hoje é um dia especial, é uma alegria no nosso coração. E a minha palavra é que o Senhor guarde, guie, dê sabedoria. Nós, eu e a pastora Aline, nós e a sua mãe Isabela, nós estamos felizes, orgulhosos e diante de todos os amigos, família, queremos dizer o quanto é importante a presença de vocês aqui e o quanto cada um de vocês representam também para nós, para a nossa família. Vocês estão fazendo parte dessa história. A partir de hoje, é a história de vocês. É a família que vocês estão construindo diante do altar do Senhor. Então, vem cá, meu amor. Então, queria nesse momento orar e clamar a Deus. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por esse momento, Senhor. E orar pela vida da Isabela, do Danilo. Que o Senhor os guarde, o acompanhe. Que o teu rosto resplandeça como o sol do meio-dia sobre a vida deles, com a tua bênção, com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu amor, com as tuas bênçãos estendidas sobre a vida deles. Por onde eles entrarem, a tua bênção estará. Quando eles saírem, a tua bênção estará com eles também, Pai. Por onde eles forem, por onde o Senhor os enviar,
o Senhor estará com eles, Pai. Por isso eu oro, Senhor, e abençoo diante do Senhor, o Deus que fez os céus e a terra. Nós o abençoamos, esse casal, para construir uma história abençoada, uma história cheia da presença de Deus e da sua palavra no coração deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado. Amo vocês. Muito bem, depois da emoção do pastor Adolfo, que é o pai, passaremos nesse momento ao celebrante oficial da cerimônia, o pastor Celso, que conduzirá a celebração espiritual do casamento. Cumprimento a todos os presentes, os noivos, Isabela, Danilo, os pais, os parentes, gente de longe e gente de perto. Com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Viemos de longe para celebrar o casamento de gente que mora tão perto do coração da gente. Para nós é uma grande alegria nessa tarde, é um privilégio. Recebemos de Isabela e Danilo a honra de poder celebrar algo tão significativo e tão especial que acontece nessa tarde. E eu estava observando aqui, pastor, que não é por falta de pastor que eles ficariam sem uma cerimônia, não é verdade? Louvado seja Deus, que estamos diante de homens de Deus, tão honrados, e louvado seja Deus por isso. Então esse é um momento muito especial para eles, para todos nós que estamos aqui. E esse enlace matrimonial de Danilo, de Isabela e Danilo, na verdade é uma manifestação pública daquilo que eles escolheram em Deus, de uma aliança que não se consolida apenas entre um homem e uma mulher, mas eles escolhem publicar isso diante das pessoas das quais eles amam, diante de testemunhas, que essa aliança não apenas entre homens, mas eles colocam essa aliança diante da presença de Deus. Então, se você está aqui nessa tarde como convidado, sinta-se como alguém privilegiado. Porque se tem uma coisa que é difícil é a gente fazer lista de casamento, não é verdade? A gente começa com uma lista bem grande, várias folhas, aí a gente vai pensando, repensando, e conforme o tempo vai passando, essa lista às vezes tem que ser reformulada e no final das contas, as pessoas que ficam na lista são aquelas pessoas caras ao nosso coração. Então, se você está aqui, sinta-se alguém privilegiado, pensado por esse casal nesta tarde. Mas mais do que uma grande quantidade de convidados, há a presença de alguém que não pode ser, de hipótese alguma, desconsiderado nessa tarde. O principal convidado, conforme a plaquinha entrou ali, Jesus está conosco. Esse é o nosso convidado de honra, e sem ele, nada do que nós fizéssemos aqui teria um valor significativo. Portanto, o nosso convidado principal, presente nesta tarde, é a pessoa bendita de Cristo Jesus. E é interessante dizer isso porque nós estamos diante de um tempo, de uma sociedade que caminha na pós-modernidade. E quantas são os modelos familiares adotados nesse tempo? Quantos são os exemplos que muitas pessoas escolhem como exemplo de família? Mas Isabela e Danilo escolheram o modelo tradicional, o modelo original. O modelo com o qual eles querem colocar a aliança deles na presença de Deus segue um padrão, e esse padrão que eles escolheram é um padrão que foi estabelecido pela palavra de Deus. Então, quem melhor para falar sobre a profundidade, sobre o significado, sobre o propósito e as bênçãos que um matrimônio traz sobre uma família, do que aquele que estabeleceu, do que aquele que criou o casamento, do que aquele que
estabeleceu como padrão familiar um casamento matrimonial entre um homem e uma mulher. Por isso, eu quero me valer da palavra de Deus nessa tarde, que está em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18, que diz assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Essa é a palavra que aparece no livro de Gênesis. É o primeiro casamento, e esse primeiro casamento ele é celebrado pelo próprio Deus. É o próprio Deus que estabelece o padrão familiar e aquilo que nós constituímos como família. É interessante que a palavra diz que Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Os homens vão entender o que eu vou falar aqui. A minha esposa, quando ela sai de casa, parece que as coisas somem e nada está no lugar certo, né? Mas quando ela chega, ela fala: Mas está aqui na sua frente, aqui, ó, na gaveta aqui. Eu não sei vocês, né, os homens aí, mas a minha esposa, quando ela sai, parece que todas as coisas se perdem e eu não consigo encontrar nada. A mulher tem esse papel de auxiliar, de orientar, e não é sem razão que Deus coloca essa palavra de auxílio e que ele corresponda, porque nós, em algumas vezes, somos meio estabanados mesmo, Danilo, né? Então, esse primeiro casamento foi estabelecido, mas o interessante é que a palavra diz que não é bom, aparece a primeira vez nas Escrituras. Deus vai criando o mundo e vai estabelecendo o seu propósito, vai separando água de água, vai colocando os luminares para iluminar o dia e a noite. E todos os dias, ao final da obra de Deus, ele dizia: E viu Deus que era bom. Mas aqui aparece a primeira vez que Deus percebe que alguma coisa não está boa, ou não está boa o suficiente. E isso que ele diz é: não é bom que o homem esteja só. Então Deus percebeu que a solidão humana não é algo que foi projetado pelo próprio Deus. É Deus que vai perceber que o homem precisa de alguém, que nós não somos ilhas em nós mesmos, que nós precisamos de alguém que nos auxilie, que nos corresponda. Mas alguém poderia dizer: pastor, mas Adão não estava só. A palavra de Deus diz que Deus visitava Adão todos os dias, na viração do dia, e de que Adão via Deus face a face. Mas ainda que Adão visse Deus face a face, ainda que tinha uma comunhão maravilhosa entre Adão e Deus, Deus providencia ou faz Adão perceber que ele é um homem relacional, que ele precisa de um relacionamento, que ele precisa se relacionar também numa perspectiva humana. E Deus diz, né, providenciarei alguém que lhe corresponda. É porque Deus nos criou para que nós pudéssemos expressar as características dele. É um Deus que é Pai, é Filho, é Espírito Santo, é um Deus que tem comunhão entre si, que é família entre si. É um Deus que expressa essa capacidade de relacionamento, e essas características de Deus foram colocadas em Adão e foram colocadas também sobre a mulher, de nos relacionarmos uns com os outros. Então, quando Deus diz que não é bom que o homem viva só, o que Deus está dizendo é o seguinte: olha, a minha característica está nele. A minha virtude, a minha capacidade de relacionar foi colocada nele também. E é por essa razão que Deus percebe que Adão precisava de alguém. Diante disso, Deus então resolve criar a mulher. E é interessante, né, numa linguagem poética, dizer que não foi da cabeça para que a mulher não dominasse sobre o homem. Também não foi dos pés para que o homem não fosse pisada pelo homem. Mas foi tirada do lado para que ela pudesse caminhar lado a lado do seu varão, para que ela tivesse o mesmo grau de importância na criação. Foi tirada debaixo do braço para que ela pudesse ser acolhida, amada, se sentir confortada nos braços de Adão. Então essa perspectiva de Deus, de comunhão, de relacionamento, ela foi expressa lá no começo.
e é a base para aquilo que nós chamamos de casamento. O casamento, portanto, é uma experiência em que nós temos a oportunidade de exercer uma característica colocada por Deus em nós, de nos relacionarmos uns com os outros e expressarmos a grandeza de Deus através da sua criação, através de um relacionamento. Alguém escreveu assim que a solidão perfeita transforma um paraíso em deserto e um palácio em uma masmorra. Paraíso e deserto e palácio em masmorra. Ou seja, não é sobre o lugar, mas é sobre com quem nós estamos. É sobre ao lado de quem nós escolhemos trilhar uma vida, ao lado de quem nós escolhemos para que pudéssemos compartilhar essas características expressas de Deus em nós. Então Deus, farei para ele alguém que lhe corresponda. Um segundo aspecto desse texto é que é Deus que se antecipa, pastor Adolfo, a uma necessidade de Adão. Adão ainda não havia percebido que a solidão era algo ruim, até porque ele estava na presença de Deus, mas Deus, olhando para ele, antecipa essa necessidade. E nós estamos diante de um Deus que nos conhece, que antecipadamente sabe daquilo que nós precisamos. Conhece o nosso coração, conhece aquilo que nós vamos passar. E esse Deus antecipadamente percebe. Nós conhecemos a história, então ele pede para que Adão dê nome aos animais. E dentro daquela experiência de Adão compartilhando a criação com Deus, ele percebe que todos os animais tinham ali a sua parceira, tinha ali alguém que lhe correspondesse, e ele percebe então que faltava alguém para que pudesse correspondê-lo a ele também nessa perspectiva humana. O casamento, conforme revelado em Gênesis 2:18, é uma ilustração divina não apenas de uma experiência sociocultural. O que eu quero dizer com isso? Nós que vivemos dentro de uma experiência religiosa, dentro da igreja, é muito comum quando o casal começa a namorar. E as perguntas começam, e aí, quando é que vai casar? Né? Já marcaram o casamento? Já marcaram o noivado? De uma certa forma, nós somos impulsionados socialmente, culturalmente, a ir ao casamento. E isso tem algum erro nisso? Obviamente que não. Muito pelo contrário, nós estamos construindo uma sociedade, uma comunidade cristã em que nós damos valor ao casamento e não tem nenhum problema nisso. Mas é mais do que uma construção sociocultural. Nós não casamos para que a igreja veja, olha, nós agora estamos casados e estamos tudo bem. É mais do que isso, é mais do que um compromisso social, cultural. Mas faz parte de um propósito, de um desígnio, faz parte de um plano de Deus para o homem e a mulher. Para que através do casamento, as expressões de Deus sejam todas elas despertadas em nós. Antes que Adão identificasse sua solidão ou se sentisse falta de algo, Deus já havia planejado prover-lhe uma auxiliadora. O casamento, meus irmãos, é um presente divino, é uma graça de Deus para nós. Vivemos uma vida não de solidão, de solitude, mas uma vida em que nós possamos, um ajudando o outro, um edificando o outro através, como o pastor disse aqui, né? Através das diferenças, encontrando a graça de Deus de construir algo juntos. E essa experiência extraordinária do casamento, ela é fantástica para um crescimento como ser humano, porque enquanto a sociedade caminha para a individualidade, caminha cada vez mais olhando para dentro de si, em que o ego é elevado, o casamento é uma experiência completamente ao contrário. Porque no casamento a gente precisa deixar, no casamento a gente precisa renunciar a algumas coisas. No casamento, Danilo e Isabela, nós compartilhamos parte da nossa liberdade. Nós fazemos um exercício em que nós começamos a compartilhar uma vida que antes era uma vida só, uma vida a dois. Nós compartilhamos a nossa conta financeira, ou pelo menos deveria ser assim, nós compartilhamos os nossos sonhos, nós compartilhamos as nossas experiências, compartilhamos as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas limitações, mas juntos nós nos propomos a viver uma vida de comunhão. O matrimônio ensina sobre doação, sobre entrega, sobre mutualidade,
pois exige que ambos deixem de viver apenas para si mesmos e agora passem a viver por um propósito estabelecido pelo próprio Deus, em que nós agora vivemos não segundo os nossos desejos e vontades, mas que as nossas vontades e os nossos desejos sejam colocados diante da presença de Deus. Mas o casamento é mais. A família que nasce, que brota de uma relação como essa, de um padrão estabelecido por Deus, como nós vemos aqui nessa tarde, traz bênção para a sua casa, traz bênção para a igreja onde vocês frequentam, traz bênção para os lugares por onde vocês passam e faz dessa sociedade uma sociedade melhor. Quanto mais famílias estabelecidas na presença de Deus, quanto mais famílias tementes a Deus, mais essa sociedade tem razões para que nós possamos ter esperança de dias melhores. Então a bênção que recai sobre um casamento, que recai sobre um casal como esse nessa tarde, que escolheu colocar a sua aliança na presença de Deus, é algo que se desdobra não apenas para a casa deles, mas por onde eles passarem. Isabela e Danilo se unem por um propósito. Encontraram razões da fé que os uniram num mesmo propósito. Encontraram algo em que eles pudessem viver juntos em Deus. Porque se não fosse em Deus, eles poderiam ter escolhido outros modelos. Não chamariam ninguém como testemunha, não fariam desse momento um momento em que eles chamariam o próprio Deus como testemunha da relação deles. Mas eles se uniram em um propósito. Mas Isabela e Danilo, por mais que vocês encontraram razões para se unirem em um propósito, existem diferenças entre vocês, existem razões que os diferem uns dos outros. Vejam, Gênesis, quando vai falar da criação, fala da criação do homem e fala da criação da mulher. E se você é um leitor observador, você vai perceber que Adão foi criado de uma forma e Eva foi criada de uma outra forma, por um mesmo Deus, com o mesmo propósito, mas de maneiras completamente diferentes. São pessoas com propósitos em Deus, mas que foram feitos de maneira diferente. Quero fazer uma brincadeira aqui, né? Vamos fazer um exercício de pensamento, uma elucubração aqui, é lógico que é uma linguagem poética, e aqui todas as aspas são colocadas, mas imagina, Isabela, se você pudesse, no momento em que Danilo estivesse sendo criado por Deus, você estivesse ao lado do Senhor, e o Senhor te desse a oportunidade de você opinar de como é que ele deveria ser. Quando foi fazer a cabecinha dele, assim, você fala, não, mas Senhor, mas dá para dar uma melhoradinha assim, não faz tão redondinha, o tamanho da orelha. Vocês imaginam a Isabela lá falando, não, Senhor, mas a cor dele, eu quero assim, eu quero assado, o tamanho dos dentes. Você imagina como é que seria se a gente pudesse fazer um exercício desse? Quais seriam os pedidos da Isabela, né, nos contornos, da maneira com que ela gostaria que o Danilo fosse? Que hora vocês acham que terminaria a criação do Danilo? Vocês acham que seria uma coisa rápida? Ou seria uma coisa muito demorada? Você acha que teria detalhes que a Isabela colocaria ali? E Deus às vezes, poxa, mas eu já fiz tantas mudanças. Não, mas muda aqui de novo, volta aqui. Do mesmo jeito, imagina se o Danilo pudesse estar ao lado do Senhor no momento em que a Isabela estivesse sendo formada. O homem geralmente é mais objetivo, né? Faz assim, 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 assado e tal, e está tudo certo. Mas o que eu estou querendo dizer com isso, com essa ilustração, com essa maneira até engraçada de nós olharmos para esse momento? É porque a maioria dos casamentos, pastor, se nós não tivermos o propósito muito bem estabelecido dentro de nós do que é um casamento, nós tendemos, por uma natureza caída que nós temos do pecado, de tentar projetar no outro a nossa própria personalidade, o nosso próprio jeito de enxergar a vida, as nossas próprias vontades. Então, é natural que muitas vezes a gente olhe as diferenças uns dos outros e na expectativa de querer encontrar um padrão que seja próximo àquilo que nós entendemos, a gente tente projetar a nossa personalidade no outro e vice-versa.
É aí que muitos casais, por exemplo, no momento da sua caminhada, dizem assim, olha, nós chegamos a um determinado momento e nós descobrimos que nós somos diferentes. Nós temos incompatibilidade de gênios, ou nós não encontramos um padrão. E aí que muitos casais, não entendendo a beleza do propósito de Deus, de entender que a diferença é justamente algo feito pela graça de Deus, de que nós sejamos diferentes. Porque vamos pensar, vamos ser sinceros. Se a gente casasse com uma pessoa que tivesse as mesmas características que nós, as nossas chatices, né? Eu não sei se você consegue confessar isso, mas eu tenho as minhas. Talvez eu não me aguentaria um dia. Porque nós temos coisas em nós que muitas vezes nós não gostaríamos de ver no outro, mas às vezes a gente projeta, porque a gente procura um padrão. E o que a Bíblia está nos dizendo é que Deus os fez de maneira diferente, Isabela e Danilo. Vocês estavam distantes a 950 quilômetros um do outro. Isso já é uma grande diferença. Não estavam na mesma cidade. Foram criados em famílias diferentes, em cidades diferentes, histórias diferentes. Mas Deus, através das diferenças entre vocês, tem um propósito de uni-los e de fazer com que a presença de Deus possa moldá-los segundo a imagem e semelhança do próprio Deus. Um grande segredo do casamento, nós que já somos casados há algum tempo, é que nós sejamos homens e mulheres, que sejamos instrumentos de Deus na vida do outro, não para que nós nos vejamos na pessoa com a qual nós nos casamos. É que quando nós olharmos para o nosso cônjuge, nós não estejamos vendo a nossa própria imagem. Mas quando nós nos colocamos como instrumentos de Deus para que a imagem de Jesus seja impresso no outro, nós conseguimos ser aquilo que a Bíblia diz, uma só carne. Que a gente começa a olhar para o outro e enxergar a presença de Deus, e nós somos agentes de transformação na vida do outro. Portanto, Danilo, Isabela, que vocês saibam olhar para as diferenças que os uniram e entender que a graça de Deus tem um propósito em tudo isso, de fazer com que vocês sejam instrumentos de Deus nessa sociedade, através da família que está sendo construída, e que vocês saibam que essas diferenças é um fator da graça de Deus para que vocês possam se complementar, para que vocês possam aprender um com o outro, para que vocês possam aprender em Deus e vocês construindo dia a dia o que nós chamamos de felicidade. Felicidade não é algo que se compra, felicidade não é algo que se conquista de um dia para a noite, mas é uma construção diária, como um jardim que precisa ser regado. É como um jardineiro que todos os dias vai ao jardim e percebe os nutrientes que a planta precisa, a quantidade de sol que ela precisa receber, e assim aquela planta ela vai recebendo nutrientes, ela vai sendo nutrida e ela vai tendo vida. O casamento não é diferente, é uma construção diária, como disse o pastor Alberto, né, de amor, de compreensão um com o outro, de empatia, e é assim que se constrói um casamento segundo a maneira de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, refletindo o seu caráter e propósito em nossa existência. O relato de Gênesis destaca que o homem e a mulher foram formados diretamente pelas mãos do Criador, sem qualquer interferência humana, evidenciando que o casamento é um plano exclusivamente de Deus. O meu desejo para você, Isabela e Danilo, é que a felicidade e as bênçãos que o Senhor tem para um casal, todas elas sejam derramadas sobre a vida de vocês, sobre a casa de vocês, sobre a família que está sendo construída. E essa felicidade, esse padrão em que vocês se juntam para que vocês possam fazer o outro feliz, mas que vocês também sejam felizes. Ele só será possível à medida que vocês entenderem que o grande projeto de Deus na vida de vocês é fazer com que um e o outro possa imprimir ou expressar na vida do outro a imagem e a semelhança do próprio Deus. E assim vocês vão construindo esse ideal de felicidade, à medida que Jesus vai sendo revelado ao coração de um e de outro,
e vocês vão se tornando uma só carne. Qualquer outra coisa que se diga a respeito do casamento é construção social, cultural. Mas quando nós nos aproximamos cada vez mais do Cristo bendito, é que nós estamos cumprindo o papel primordial do casamento, que é fazer do nosso lar, fazer da nossa casa, morada e templo do Espírito Santo, da presença de Deus. Os filhos serão abençoados, os planos serão abençoados, por onde vocês forem, como diz o pastor, vocês serão bem-sucedidos se vocês permanecerem na presença de Deus. E para terminar, antes que a gente possa chamar as alianças, eu quero terminar dizendo que lá no Novo Testamento, no Evangelho de João, o primeiro milagre que Jesus faz é a multiplicação, né? Transformar, na verdade, água em vinho de um casamento que começou bem, mas que num determinado momento faltou o vinho, que representava a alegria, que representava naquela cultura a presença, a alegria. O meu desejo é que na caminhada de vocês, quem sabe, em algum momento possa faltar um pouco da alegria, possa faltar um pouco do vinho, mas que vocês saibam que Jesus, ele é misericordioso, gracioso para fazer com que vocês experimentem algo ainda melhor do que os primeiros dias, do que as primeiras caminhadas. Daqui um pouco a festa começa, as luzes estarão sobre vocês, mas essa festa acaba. As luzes se apagam, os convidados vão embora e vocês passam a viver uma vida em que vocês vão caminhar por lugares em que serão vocês e o próprio Deus. Em alguns momentos, Isabela, você até vai se sentir sozinho, em algum momento você até vai se sentir sozinho. Mas se a presença de Deus não vos faltar, Ele é capaz de trazer a alegria de volta, trazer o vinho, fazer com que vocês possam experimentar ao longo da caminhada de vocês matrimonial alegrias ainda maiores da presença dEle. Nós, as testemunhas que estamos aqui, os convidados, os padrinhos, sejamos aqueles instrumentos de Deus que possam olhar para a vida deles e se percebermos que de alguma forma o vinho está acabando, a gente consiga chamar o nosso Senhor Jesus e dizer: Senhor, faz de novo, ajuda-os, reaviva, restaura, porque o casamento é uma construção diária e na caminhada de vocês pode ser que haverão dias de tristeza, haverão dias de dificuldades, mas em Cristo Jesus tudo é possível e todas as coisas se renovam e todas as coisas são melhores do que um dia foram se a presença de Jesus nunca nos faltar. O meu desejo é que vocês caminhem com Jesus e que o vinho precioso da alegria do Senhor permaneça sobre a vida de vocês por onde vocês forem. Que a graça de Deus seja derramada em boa medida, recalcada e sacudida de alegria, de bênçãos, de vitórias, de uma família abençoada, com filhos na presença de Deus e a posteridade de vocês seja abençoada. É o que eu desejo e todos nós, como testemunhas, padrinhos, amigos, pessoas queridas que amam vocês, desejam. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu quero passar um momento para chamar as alianças. E agora, com muita honra, convidamos aqueles que carregam uma missão muito especial nesta cerimônia. Samuel, o nosso segurança das alianças, representa a confiança, a seriedade e o zelo por aquilo que é sagrado. Ao seu lado, Ágata traz com ternura as alianças que selarão este amor. Juntos, eles caminham até o altar como guardiões do compromisso eterno.
Neste instante de gratidão e entrega a Deus, convidamos Mariana, que traz consigo uma mensagem especial. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente amém. Romanos 11, versículo 36. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre.
Aleluia, louvado seja o teu santo nome, Senhor, aleluia. Aleluia, podeis assentar, queridos. Momento maravilhoso, como é bom participar de uma celebração em que nós temos liberdade de adorar, de reconhecer a Deus neste lugar. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Esse é o momento em que nós fazemos a oração não pela aliança, pelo objeto. Nós não oramos por alianças, por um pedaço de metal. Nós oramos por um propósito que está sendo estabelecido em Deus. Eu quero chamar aqui à frente os pais da Isabela, os pais do Danilo. Por gentileza, tomem posição aqui à frente. Pastor Adolfo, Aline, pastor Odair, mãe do Danilo. Quero chamar aqui o vô também, a avó, os avós também da Isabela, por gentileza, se puderem. Dona Santina e a Dona Sueli. Aleluia. Porque vocês são autoridade espiritual sobre a vida deles. Vocês têm amor, têm um carinho, conduziram os passos deles na presença de Deus até aqui. São pessoas que amam eles como ninguém mais. Têm um carinho, choraram com eles, conhecem a história de cada um deles. E essa autoridade espiritual dos pais, dos avós, nós possamos colocar diante do Senhor que há concordância de família, que não há nenhum impedimento para que Deus possa unir-nos na presença de Jesus, e que todas as bênçãos nós possamos expressar, através da oração. Nós não estamos orando pela aliança, pelo pedaço de metal, mas nós estamos orando pela aliança que será estabelecida no coração deles na presença de Deus. Amém? Nós vamos fazer essa oração, pastor, pedindo para que Deus possa abençoar com a concordância da família, dos avós, dos pais. Nós vamos Aleluia. Eu quero pedir, se você puder ficar de pé nesse momento, erguer as suas mãos, abençoando essas alianças. A presença de Deus é forte neste lugar. Oh, aleluia. A presença de Deus que cura, que restaura, que salva, que coloca dentro do nosso coração uma aliança verdadeira. Aliança com Deus. Espírito Santo, Senhor Jesus, diante de Ti, Senhor, consagramos essas alianças. A vida do Danilo, da Isabela. Vem com Teu Santo Espírito, que confirma, que traz paz, que sustenta, que é o Deus da providência, é o Deus da sabedoria. E diante de Ti, Senhor, consagramos essas alianças e abençoamos. E o poder de Deus, o poder que disse haja luz e houve luz. O poder de Deus, a palavra viva, aliançada no coração do Danilo e da Isabela. A palavra viva que conduz, que ilumina, que abre os olhos espirituais, Pai. Por isso nós oramos e abençoamos essa aliança. Em nome do nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. Aleluia. O nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, meus irmãos. Eu quero perguntar aqui, quem acha que o Danilo deve começar primeiro? Levanta a mão aí. Quem quiser. Me parece, Danilo, que por livre e espontânea pressão, você começa. Tá ok? Graças e paz a todos. Eu não sou muito bom de palavras ou bom para falar, mas eu escrevi algo de coração, algo que é importante que vocês saibam, como pelo menos começou a nossa história. Meu amor, no dia que eu decidi te mandar aquele oi, tímido, sem pretensões, do outro lado da tela havia um Danilo cansado, que tinha passado por tanta coisa, tanta dor, e tudo isso por causa das minhas escolhas, das minhas imaturidades, da falta de sabedoria. Mas Deus foi tão bom comigo que, como você pode ver à nossa volta, tem pessoas que atravessam estados para nos apoiar, pessoas que Deus colocou na minha vida, que caminham comigo e me fortalecem. Mas apesar disso, naquele exato momento, eu precisava conversar. E como Deus sabe disso, por fim Ele me enviou você. E que conversa legal aquela. Eu me lembro do nosso primeiro encontro. A primeira vez que nossos olhos se cruzaram presencialmente. E você era e é a mulher mais linda que eu já vi. Você tá linda hoje. E isso não é nem apenas pela beleza, mas pela educação, pela gentileza, pelo cuidado que você demonstrou. Lembro de cada devocional nosso durante as noites. Lembro de cada oração, lembro de cada pedido. Lembro do primeiro retiro nosso, lembro do pedido de namoro, das nossas viagens e aventuras, do pedido de noivado e cada momento especial juntos. Hoje, eu me lembro de tudo isso e quase não me lembro das dores. Na verdade, quando eu estou com você, eu me sinto tão abençoado por Deus, que me sinto incapaz de não perceber a sua graça comigo. Tudo isso porque em cada gesto, em cada fala, eu pude perceber Cristo em você. O ombro amigo, nos momentos de angústia, o maior de todos, o perdão imerecedor através do amor. O colo sem julgamento, a disposição em sacrificar-se. Você, a exemplo do nosso Senhor, me ofereceu uma chance de escrever uma nova história ao seu lado. Eu enxerguei e enxergo Cristo em você e isso me faz te amar cada dia mais. Você tornou tão fácil te amar, tão suave, que quando eu percebi 950 km nem era tão longe assim. Você pra mim é tudo que eu sempre pedi em minhas orações. Uma mulher leal, companheira, decidida, destemida, aventureira, detalhista, amorosa do seu jeitinho, me ama e teme ao Senhor. A carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículos 25 a 27, diz assim: Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar das águas, por meio da palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem manchas, nem rugas, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Aqui vemos que o amor de Cristo é a régua mais alta quando falamos de amor, e eu, como pecador, não posso prometer ser a cópia exata de Cristo, o que seria impossível, mas terei o imenso prazer de acordar todos os dias e me dedicar e chegar o mais próximo possível, cada dia um pouco mais, e me parecer com nosso Senhor Jesus,
me doando, te amando cada dia mais. Ser o sacerdote do nosso lar e agora, como um só, guiar nossa família no caminho da retidão, rumo ao nosso Salvador, até que a gente faleça ou até que Ele venha. Amém. Agora você pode perguntar para ela se ela aceita ser a sua esposa, né? E colocar a aliança no dedo da... Você aceita ser uma só comigo e caminhar juntos no caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, até que Ele venha? Aceito. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Agora é a sua vez, Isabela. Né? O Danilo ele deixou um sarrafo alto assim, né? Falou bastante coisa, né? Você também possa fazê-lo. Bom, eu acredito que agora vocês vão descobrir quem que é o poeta da relação. Eu confesso que eu tenho uma certa facilidade com o público, mas hoje, vendo todas essas pessoas especiais para nós, eu tô bem nervosa. Bom, hoje, 21 de junho de 2025, o meu coração se completa em gratidão e transborda em alegria. Não apenas por essa cerimônia estar acontecendo ou por estar tudo conforme planejado, mas porque eu estou vendo com os meus olhos os planos de Deus se cumprirem em minha vida. E assim, eu não acredito que nós já nascemos predestinados a ser o amor da vida de alguém. Minha mãe sabe disso, eu já falei muito pra ela. Mas o que eu acredito é que Deus nos ensina a se tornar o amor escolhido de alguém. E hoje eu posso dizer que Deus me preparou para te receber como o amor da minha vida. E que a partir de agora eu me comprometo por inteira a ser dedicada a você, meu amor. Ser dedicada à nossa casa, à nossa família e futuramente aos nossos filhos. Você se tornou o homem da minha vida, aquele por quem eu sempre orei, pedindo a Deus. Mesmo sabendo que não dá pra ser muito exigente, né? Porque um dos requisitos era ser palmeirense. E, inclusive, eu te agradeço por estar casando de verde hoje. Mas nem tudo é perfeito, né? E eu continuo te amando assim mesmo. Muitos dizem que nos casamos com um marido parecido com o nosso pai. Encontramos alguém parecida com o nosso pai. E eu posso afirmar que isso é verdade. Porque meu pai ele me ensinou com atitudes o que eu merecia, sempre. Alguém que me tratasse como ele me criou. Uma pessoa trabalhadora, honesta, fiel a Deus e à família, bondoso e principalmente generoso. E eu sou muito grata ao meu pai por isso, porque com esse ensinamento eu consegui te enxergar. E é assim que eu te vejo, exatamente assim. Você sempre cuidou de mim, muito melhor do que eu imaginaria. Nesse tempo que vivemos juntos, eu aprendi e cresci muito em muitas áreas da minha vida. E você estava lá sempre me apoiando. Ter escolhido te amar foi o melhor que eu poderia ter feito. Nós nos conhecemos numa fase muito difícil na minha vida. Na verdade, no final dela. Eu enfrentei a ansiedade, enfrentei insônia e depressão. Eu tive várias crises. Mas apesar disso tudo, eu agradeço a Deus, porque Ele me permitiu viver tudo isso. Porque isso só me tornou uma pessoa mais forte e que fazia parte do plano dele. E você sempre esteve me apoiando, cuidando e se preocupando. E eu digo que foi o final dessa fase muito difícil da minha vida porque você me ajudou a sair dela. Você foi uma das pessoas que fez isso acontecer. Você e algumas pessoas que nós temos na nossa vida aqui também. E como um testemunho, aproveitando também, eu sei que pode ser um pouco cedo para dizer, mas como a gente crê num Deus de milagres, é com muita gratidão
porque eu falo isso pra você, falo isso pra minha mãe, para as pessoas que estão perto de mim, que eu não preciso mais de remédio pra conseguir dormir. E você faz parte disso. E é por isso que eu vejo o quanto Deus é perfeito em tudo que Ele faz no agir dele. Porque Deus, Ele ama casamentos, e nada melhor do que lembrar o que o pastor falou, que o primeiro milagre de Jesus foi um casamento. E chegar aqui não foi nada fácil. A gente teve muita provação. Mas Deus foi nosso sustento desde o início. E durante meses a nossa oração até aqui foi para que Deus fizesse desse momento ser sobre Ele e não ser sobre nós. Então, falando para vocês nessa noite, se você veio aqui com alguma dúvida do Senhor, esperando alguma resposta ou alguma direção, saiba que Jesus escutou cada palavra sua, cada pedido de socorro que você fez, e Ele está de braços abertos. Ele só está esperando você escolher Ele. E eu poderia ficar horas aqui falando tudo que eu pudesse para expressar tudo que eu estou sentindo, o que eu sinto, meu amor. Mas eu prefiro fazer isso te mostrando no nosso dia a dia, na nossa vida juntos, te amando, apoiando, cuidando e incentivando. E eu te amo para sempre. E eu deixo esse versículo como um tema da nossa história, que é Eclesiastes 3. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém. Meu amor, você aceita se tornar uma só carne comigo e seguirmos juntos nesse caminho com Cristo? Com certeza. Aleluia! Coisa maravilhosa, que momento fantástico, extraordinário. Enlace matrimonial de Isabela e Danilo, numa noite tão linda, numa tarde linda, diante de tão grande testemunha, pessoas presentes, mas mais do que nós aqui, a presença de Deus é real neste lugar. E diante disso eu posso dizer, pela autoridade a mim conferida pelas leis desse país, como sacerdote do Senhor, representante do Senhor nesta noite, eu declaro Isabela e Danilo como marido e mulher diante do altar da presença de Deus. Pode beijar a noiva. Aleluia! Eles são cheios de surpresas, esse casal, né? Eles sempre têm surpresas. Danilo de palmeirense, é só Jesus mesmo para fazer isso, hein? Uma salva de palmas ao nosso Deus pela união, pelo casamento de Isabela e Danilo. Louvado seja Deus por essa união, por esse casamento. Então, neste momento mais do que especial, nós vamos brindar e nós vamos desejar felicidades ao novo casal, Isabela e Danilo!
travel along. There's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside all night long. If you're going my way, well, I wanna drive it all night long. Through all these cities and all these towns, it's in my blood and it's all around. I love you now like I loved you then. This is the road and these are the hands. From Mozambique to those Memphis nights, the Copper Pass to Vancouver slides. And knock me down and back up again. You're in my blood, I'm not a lonely man. There's no road I can hold. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I feel myself. I love the deep end, watch as I die. I'll never meet the ground. Crash through the surface where they can't hurt us. We fall from the shadow now. In the shallow, in the shallow, in the shallow, we're far from the shallow.